Características do mercado agrícola. A primeira delas é a estrutura do mercado, que está muito mais próximo da livre concorrência. Então, nós vimos aqui na playlist de economia que os mercados eles têm ali várias estruturas. E se a gente pegar os extremos, nós temos o monopólio, que você tem apenas um fornecedor no mercado, que tem barganha por conta disso, de só ter ele como opção. Você tem o oligopsônio, que você tem apenas, aliás, o monopsônio, perdão, que você só tem um comprador grande ali naquela região, e aí também ele tem poder de barganha. Ou você tem a livre concorrência, ou livre mercado, que você tem vários produtores, vários compradores e vários vendedores. E aí, o que vai determinar o preço são as leis clássicas de oferta e demanda para livre mercado. E nesse caso, o agropecuarista ele não determina o preço. Tá? Se ele fosse um monopolista, ele ia determinar o preço de venda daquele produto. Se ele fosse um monopsonista, ele ia determinar o preço de compra daqueles produtos. Mas como ele não é grande o suficiente em relação ao mercado, ele não vai determinar o preço. E por que mais ainda próximo da livre concorrência? O pressuposto da livre concorrência é que os produtos eles não são diferenciados. E isso é muito teórico para a maioria dos mercados. Por exemplo, a venda de sorvete numa cidade. É claro que vai ter diferença do sorvete de uma sorveteria para outra. Vai ter uma sorveteria que é mais gostoso, provavelmente mais caro o sorvete. Aquela que não é tão gostoso, mas é mais barata. E elas estão visando público-alvo diferente. No caso dos produtos agrícolas, essa diferença é muito menor. Claro que eventualmente você pode ter um local ali, uma plantação em que a maçã seja mais gostosa, a laranja, enfim, mas não vai ter muita diferença, né? Não vai ser como esses outros produtos, já que tem valores agregados. Na prática, eles funcionam como commodities, que são produtos de baixo valor agregado, são todos muito parecidos, e os preços são tão decididos pelo mercado que eles são determinados em bolsa de valores, normalmente em dólar. Então, você que vai plantar, principalmente o pequeno produtor ali da região, ele não vai conseguir determinar o preço do produto dele. O preço já vai ser dado pelo mercado, ele vai analisar os custos dele para ver se é viável ou não oferecer naquele preço. Outra característica é que a demanda ela é inelástica. Então, o que significa que o aumento do preço não provoca uma drástica redução no consumo, tá? Via regra. Isso eu estou falando para todo o mercado agrícola. Tá? A elasticidade do mercado ela tende a aumentar quanto mais específico for o produto. Então, se eu pegar ali, por exemplo, laranja e maçã, se aumentar muito o preço da maçã e banana, tá? Se aumentar muito o preço da maçã, as pessoas podem comprar ali a banana e vai reduzir a demanda por maçã, tá? Porque é um produto bem específico. Agora, se eu pegar todo o mercado de fruta, eu estou olhando para o lado mais genérico, o que acontece? Se aumentar o preço das frutas, as pessoas não vão ter um substituto tão bom. E aí as pessoas precisam continuar comendo. Em geral, são produtos alimentícios. Então, não tem um substituto para você comer. Comida é algo essencial. É diferente, por exemplo, Eu vou pegar o exemplo de roupa de luxo. Vou pegar um exemplo genérico, então, obra de arte. Se aumentar muito o preço da obra de arte, ou, por exemplo, se acontecer uma crise financeira, as pessoas vão consumir menos obra de arte. No caso da alimentação, inclusive esses produtos agrícolas relacionados a alimentos, eles tendem a aumentar em período de crise. Porque justamente as pessoas têm recursos limitados e elas não vão abrir mão daquilo que é essencial, daquilo que é o básico, que são justamente os alimentos. Elas vão abrir mão de outros bens que são considerados mais supérfluos para a própria sobrevivência humana. Outra característica é essa relação com a renda. Tá? O crescimento da renda não aumenta significativamente a demanda por alimentos. Então imagina que tem uma família ali pobre. A maioria do orçamento dela vai ser para a compra de alimento. Isso acontece, por exemplo, no Brasil. Vai ser compra de supermercado. E ela está comprando ali o básico para a sua família. Se a renda dela começar a aumentar, o que pode acontecer? Pode aumentar de fato no início ali o consumo de alimentos dela, ou ela pode procurar alimentos de marcas mais caras, enfim. Mas a partir de certo ponto, não tem por que aumentar, porque todo mundo está sendo satisfeito com aquela quantidade de alimento. E se a renda da família continuar a aumentar, ela provavelmente vai procurar outros bens, viagem, vai procurar bens de consumo como roupas, enfim. E aquele patamar de gasto com alimento, ele vai se manter de tal forma absoluta. Só que em termos proporcionais, já que a família está recebendo cada vez mais, está aumentando ali a sua renda familiar, né?
A proporção do consumo destinado a alimento, do uso da renda destinada a alimento, vai diminuindo. Quando a família é muito pobre, ela gasta, por exemplo, sei lá, 90% do orçamento dela com produtos alimentícios. Quando já é uma família rica, vai gastar 10%, porque 10% já vai ser suficiente para alimentar todo mundo. Aí cada vez menos conforme a renda aumenta. Isso aqui é uma característica muito importante, porque, por exemplo, o crescimento do PIB, da renda média do país, faz com que o setor agropecuário ele perca a sua relevância em relação aos demais setores, já que as pessoas elas têm um limite para o consumo ali de alimentos. Então, aquilo que eu falei, olha, a agropecuária, em geral, né, ela tende a diminuir em períodos de recessão, em virtude dos produtos agrícolas serem essenciais, então, aliás, tende a crescer, perdão, né, em período de recessão tende a crescer a agropecuária porque as pessoas elas não vão abrir mão daqueles produtos essenciais. Isso é constatado no próprio Brasil. O Brasil passou por uma recessão técnica de 2014 a 2016, recessão técnica quando o país passa 2 anos sem crescer o PIB. Tecnicamente, o Brasil entrou em recessão nesse período, e aí você teve um aumento da participação do agro na economia brasileira nesse período, em relação aos demais setores, como o setor industrial. Também durante a pandemia da Covid, de 2020 a 2022, a participação do agro no mercado brasileiro cresceu. Tá? Aqui tiveram 2 fatores. Né? O primeiro fator é esse aqui que eu estou falando, já que o produto é essencial, as pessoas não vão abrir mão, enquanto as pessoas abriram mão de outras coisas. E também, quando você aumentou ali a pandemia, já que foi um evento global, você aumentou a percepção de risco global na economia. E aí, com isso, os investidores eles compram mais dólar, o dólar valoriza, e como esses commodities agrícolas são listadas em dólar, elas tendem a aumentar o preço de venda. Com mais exportação em dólar, você aumenta a participação ali do PIB agropecuário no país, porque o dólar está mais caro. Aí, atualmente, o setor agropecuário ele investe bastante no chamado agromarketing. Então, só você lembrar do comercial, agro é pop, agro é tudo. Por que ele está investindo cada vez mais nisso, na TV, enfim? Porque tem toda uma luta, entre aspas, contra a disseminação de que o agro degrada o meio ambiente. Aí eu posso falar, eu nasci em Belém do Pará, vim lá da Amazônia brasileira, e lá o debate é muito forte. Talvez seja das regiões onde é mais forte esse debate, porque a Amazônia tem toda essa questão de ter ali um patrimônio ambiental global, então a gente não pode deixar avançar a agropecuária, porque isso causa desmatamento, degradação ecológica. Então vai ter muito bem esse contraste, às vezes, entre um discurso pró-agro e um discurso pró-meio ambiente. Agora, a gente tem que entender que não necessariamente isso sempre vai se opor. Embora, às vezes, a gente olha nos debates da Câmara e parece ser bem claro dos grupos, né? A bancada do agro, a bancada ambiental, que inclusive existem formalmente na Câmara dos Deputados e nas próprias redes sociais, você tem essa discussão. O agronegócio tem avançado muito nessa questão de procurar ser sustentável. E também a boa parte dos ambientalistas tem entendido a importância do agronegócio. É claro que existem os grupos radicais, mas isso tem avançado, inclusive na legislação e no próprio entendimento ali das pessoas.